Olá, pessoal! Meu nome é Douglas Meira, sou acadêmico de medicina e este é o nosso espaço para aprender um pouco mais sobre o corpo humano, de forma simples, clara e bem didática. Então, se você também é apaixonado por entender sobre a ciência da vida, vem comigo. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o citoesqueleto, que é uma rede complexa de filamentos citoplasmáticos que formam um esqueleto dinâmico que exerce inúmeras funções. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificações e bora pra aula. Assim como o nosso esqueleto tem a função de sustentar o corpo e auxiliar no movimento, o citoesqueleto auxilia na sustentação da membrana plasmática e no movimento, tanto de organelas quanto da própria célula, como ocorre na contração muscular, por exemplo. Os principais componentes do citoesqueleto são os microtúbulos e os filamentos, que podem ser subdivididos em finos, intermediários e espessos. A começar pelos microtúbulos, eles são estruturas em formato de tubos ocos muito importantes nas atividades ciliares e flagelares, no processo de divisão celular e no transporte intracelular de organelas, vesículas e de moléculas. Os microtúbulos eles são compostos pelas proteínas tubulina alfa e tubulina beta, que se unem formando dímeros de dois, conhecidos como heterodímeros de tubulinas. Esses heterodímeros eles se encontram dispersos pelo citosol e, quando há sinalização, formam os microtúbulos a partir do processo de polimerização. As subunidades que formam os microtúbulos são assimétricas e organizam-se sempre com a mesma orientação, formando uma extremidade positiva, que é mais dinâmica, do que a outra, negativa. No momento da polimerização, o acréscimo dos heterodímeros geralmente ocorre na extremidade positiva. Os microtúbulos eles podem ser instáveis quando não estão formados o tempo todo, ou seja, sofrem polimerização e despolimerização frequentemente, ou estáveis, quando são mais resistentes a esse processo de despolimerização e são formados por conjuntos organizados. Os microtúbulos instáveis eles podem se organizar de forma isolada, quando não ocorre relação entre as extremidades positiva e negativa dos microtúbulos, ou em feixe, quando existe relação entre as extremidades. Um exemplo de organização de microtúbulos instáveis e isolados são os fusos mitóticos, que se formam no momento da divisão celular. A disposição das extremidades de forma alternada nesse caso é extremamente importante para o papel dos fusos, que é de separar os cromossomos e conduzi-los a extremidades opostas da célula. Agora, um exemplo de organização de microtúbulos instáveis em feixes são as plaquetas. As plaquetas, elas são pequenos fragmentos celulares anucleados que, quando quiescentes, ou seja, tranquilas na dela, têm um formato discoide, que é mantido por uma faixa marginal composta por microtúbulos organizados em feixes que, no momento da ativação plaquetária, sofrem notável remodelação, impulsionando a mudança de formato da plaqueta. Essa transição ela requer uma rápida reorganização do citoesqueleto. Inclusive, para quem se interessar por esse assunto, fica a dica da leitura deste trabalho aqui. Nesse tipo de associação dos microtúbulos, estão presentes algumas proteínas que se ligam aos microtúbulos e os estabilizam. Essas proteínas são conhecidas como proteínas associadas a microtúbulos, ou MAPs. Inicialmente pensava-se que essas proteínas somente serviam para a estabilização dos microtúbulos. Entretanto, hoje em dia nós já sabemos que elas estão relacionadas a uma gama variada de funções. Também, para quem tiver interesse, indico a leitura dessa revisão sobre as MAPs. Os microtúbulos estáveis, por sua vez, eles podem se organizar na forma 9+2, quando existem 9 pares de microtúbulos periféricos mais 2 microtúbulos centrais, ou na forma 9+0, quando existem 9 trincas de microtúbulos periféricos sem microtúbulos centrais. Mas calma aí, jovem, você não vai precisar de fazer nenhuma conta. Exemplo de organização de microtúbulos estáveis em forma 9+2 são os cílios e os flagelos. A organização desses microtúbulos é feita por meio da ação de outras proteínas, sendo as principais a dineína, que é ATPásica, ou seja, ela quebra o ATP liberando energia que é necessária para a movimentação dos cilos e dos flagelos. E também a anexina, que ela é responsável por estabilizar o citoesqueleto.
Apesar de os cílios e os flagelos eles serem estruturas móveis, o movimento realizado por cada um deles apresenta um padrão diferente. Pois enquanto os flagelos eles executam um movimento ondulatório ou de rotação, os cílios realizam um movimento em vai e vem, ou do tipo chicote. O padrão 9 mais 0, por sua vez, organizado em 9 trincas de microtúbulos periféricos, ele não vai possuir nenhuma proteína ATPásica, pois esse padrão de organização ele não tem a finalidade de executar algum tipo de movimento. Ele tem como exemplo os centríolos, que tem a função de organizar os microtúbulos no momento da formação do fuso mitótico, durante o processo de divisão celular. Agora, vamos falar sobre os filamentos. Os filamentos finos eles são formados a partir da polimerização de monômeros de actina, que se arranjam em duas cadeias que acabam se entrelaçando em espiral e dão origem a esse filamento, que apresenta cerca de 8 nanômetros de diâmetro. Uma das funções desses filamentos finos é a sustentação das microvilosidades. A gente tem aí a sustentação dessa especialidade de membrana, que nós já conversamos na videoaula 2 de membranas, que caso você não tenha assistido, dá uma passadinha lá. Os filamentos intermediários agora eles são mais estáveis que os microtúbulos e os filamentos de actina, e diferentemente dos dois, microtúbulo e filamentos finos, filamentos de actina, que são formados por proteínas únicas, no caso do primeiro, a tubulina, e no caso do segundo, a actina, os filamentos intermediários eles são formados por uma variedade de proteínas que são expressas em diferentes tipos de célula, como a queratina, a desmina, a vimentina e uma série de outras várias proteínas, como você pode ver aqui. Um exemplo de ocorrência de filamentos intermediários são os desmossomos, outra especialização de membrana que nós também já estudamos na videoaula de membrana número 2. Se você não assistiu, passa lá. Nesse caso, os filamentos intermediários eles se conectam à placa discoidal dos desmossomos. A título de curiosidade, na pele, esses filamentos são formados pela proteína queratina e nas células musculares, por exemplo, pela vimentina. O filamento espesso, o último, ele vai ser formado pela associação de proteínas miosinas. A miosina, estruturalmente, é composta por uma cabeça e uma haste. A cabeça é ATPásica, ou seja, capaz de quebrar o ATP e produzir energia. Entretanto, ela só consegue exercer essa função estando associado a uma actina. Por esse motivo, a associação das miosinas é feita por meio das hastes, que polimerizam, deixando a cabeça exposta. A união do filamento fino de actina com o filamento espesso de miosina é capaz de gerar movimento, como ocorre na contração muscular. Na eletromicrografia aqui, nós podemos ver essa união nas fibras musculares, que vai formar uma estrutura chamada sarcômero, que é a unidade funcional e contrátil básica do tecido muscular estriado. Ufa, chegamos no final. Então é isso, pessoal. Espero que a aula de hoje possa ter sido útil para você de alguma forma. Todas as referências bibliográficas, como eu sempre digo, estão aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, comentar, compartilhar com algum amigo da sua faculdade, alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. Meu nome é Douglas e até a próxima aula.